boa tarde, caros jornalistas. Espero que estejam todos bem e com saúde. Dessa vez, fazemos a nossa live aqui na área de imprensa. Para nós, é como se vocês estivessem aqui conosco. Estamos seguindo rigorosamente as recomendações de saúde. Como sempre, a nossa equipe está mantendo distância, usando máscaras e higienizando todos os equipamentos. Temos novidades muito bacanas do T-Cross 2021 para contar para vocês hoje. Eu estou junto com o Pablo Dissi, o Gustavo Schmidt e o Matheus Arantes. Ao final das apresentações, como a gente sempre faz, teremos a sessão de perguntas e respostas, para você conversar e tirar todas as dúvidas com os nossos executivos. Como nas outras lives, nós também é só você colocar o seu nome, veículo e ir enviando as suas perguntas para nós. Espero que curtam a nossa live do T-Cross 2021. Nós vamos passar um vídeo e em seguida o Pablo traz uma visão de mercado e fala sobre o sucesso do T-Cross para vocês. Volkswagen. Caros jornalistas, boa tarde. É um prazer estar com vocês novamente para apresentar mais uma novidade da Volkswagen. Mas antes de falar sobre o produto que estamos apresentando hoje, eu gostaria de mostrar alguns números da marca Volkswagen nesses primeiros 6 meses. No mundo todo, o mercado automotivo registrou uma queda de 26%. Já os negócios da marca Volkswagen, a nível global, foram fortemente impactados pela pandemia. Como resultado, nossas vendas caíram cerca de 27% no acumulado até junho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. A performance da marca Volkswagen na América Latina foi melhor que o mercado. As vendas da marca registraram uma queda de 31% no acumulado do ano comparado com o mesmo período do ano anterior, e a indústria total apresentou uma queda de 40%. No Brasil, a nossa marca teve uma queda menor de 30%, enquanto a indústria registrou uma queda de 37% nas vendas. E nos meses de junho e julho, nós conquistamos a liderança de mercado, atingindo um market share de 19%. Nossas vendas dos últimos 2 meses foram impulsionadas pelo T-Cross, principalmente com as vendas da versão Sense. O T-Cross tornou-se o primeiro SUV da história do mercado brasileiro a ser o veículo mais vendido do país no mês de julho. E em agosto, até o dia de ontem, a Volkswagen foi a marca com maior performance nos emplacamentos em todo o país. Na Argentina, a marca fechou os primeiros 7 meses com vendas 32% menores do que o mesmo período do ano passado, enquanto o mercado argentino registrou 39% de queda. Em os demais países da região da América Latina, o impacto nas vendas da marca foi maior, com uma queda de 39% em comparação com o ano de 2019, enquanto a indústria sofreu uma queda de 46%. São tempos complexos, mas o time da Volkswagen está enfrentando este momento com muito engajamento, buscando minimizar os impactos em nosso negócio. E períodos assim nos trazem muitos desafios, mas também muitas oportunidades. E um deles nós vencemos e com muito sucesso, que foi o lançamento do Nivus. Surpreendemos a fazer um lançamento 100% digital, inovador e com uma audiência extraordinária,
com mais de 150.000 pessoas em mais de 60 países. Apresentamos um veículo moderno e com design muito arrojado e esportivo que já conquistou o público. E apenas na fase da pré-venda, já comercializamos 2.200 unidades no tempo recorde de uma semana. Tudo isso por meio de nossas plataformas digitais. Outro fator de sucesso do Onibus foi o nível de conectividade do carro, com a introdução do Vox Play, um marco tecnológico em nossa indústria. Ele foi totalmente desenvolvido no Brasil com base em pesquisas com usuários e pensando nas necessidades dos clientes. Além disso, o Vox Play revolucionou a ser o primeiro infotainment a oferecer um ambiente virtual exclusivo para os clientes Volkswagen, com aplicativos e serviços dentro do carro. A introdução do Vox Play faz parte da nossa estratégia em oferecer mais tecnologia, modernidade, inovação e conveniência aos nossos clientes. Por isso, estamos apresentando hoje para vocês a linha 2021 do T-Cross, o primeiro SUV da marca Volkswagen produzido no Brasil, que passa também a receber o Vox Play. Desde o seu lançamento, o T-Cross se caracterizou como um carro conectado com a oferta da Volkswagen Connect e o manual cognitivo. E hoje, com a introdução do Vox Play, elevamos o T-Cross a um patamar ainda maior em termos de tecnologia e conectividade. Este é o nosso propósito, antecipar tendências e oferecer aos clientes cada vez mais inovação. E como vocês podem ver, temos um bom time, estamos bem preparados, temos bons produtos e não mediremos esforços para superar mais essa crise. Com a garra, talento e comprometimento de todos, eu tenho certeza de que vamos a vencer mais esse desafio. Muito obrigado e um grande abraço. Volkswagen. Oi pessoal, eu vou apresentar hoje para vocês aqui uma das grandes novidades da T-Cross Model E 2021, que é o Vox Play.
ele chega para complementar o cockpit digital da T-Cross. Então, são duas telas de 10 polegadas. Nós temos o Active Info Display, que é o nosso painel digital, e trazemos também o sistema de infotainment VoxPlay, que já está fazendo muito sucesso no Nivus, chega agora na T-Cross. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. Ele é uma tela de 10 polegadas com alta definição. Ele tem uma usabilidade muito simples e intuitiva de usar, porque ela foi desenvolvida com pesquisas com os nossos usuários. Então, coisas que a gente já usa no nosso dia a dia, então como apertar e segurar, você pode colocar, você pode passar o dedo. Então, tudo isso transforma o VoxPlay uma plataforma bem simples e rápida de se usar enquanto você está conduzindo o carro. E outra coisa legal para a T-Cross é que ele traz algumas novidades. A primeira delas é a função Park Assist, que é a função que a T-Cross estaciona para você. Então você usa a função Park Assist, a T-Cross entra na vaga e inclusive você pode usar a função Park Assist para sair de uma vaga também. Então não só ela estaciona, como ela sai da vaga para você. É muito prático, é muito legal de usar. E uma outra novidade que a gente tem aqui no VoxPlay na T-Cross é a seleção do modo de condução. Então você pode escolher o perfil de condução que mais te agrada. Então você pode ter uma condução num perfil normal, você pode talvez querer fazer uma condução mais econômica e aí ao selecionar o perfil econômico ele muda alguns parâmetros do carro para que ele economize combustível para você. Da mesma forma, você pode fazer uma condução um pouco mais esporte ou mesmo individual, que você mesmo escolhe quais perfis e quais parâmetros você quer usar para ter a condução do seu jeito, porque a tecnologia serve para isso, para deixar as coisas mais pessoais, mais prontas para você. E falando em conectividade, o VoxPlay ele já é referência. Além de tocar praticamente todos os tipos de mídia, inclusive vídeos em alta definição que rodam só com o carro parado, você também tem a conectividade através do Bluetooth, você tem espelhamento de celulares, o Android Auto via cabo e o Apple CarPlay que funciona via cabo e também sem fio. E o que é mais legal ainda, você pode também criar uma rede Wi-Fi, compartilhar a internet de um modem ou do seu próprio celular e ter acesso a VoxPlay Apps. E o que é a VoxPlay Apps? Ela é uma loja de aplicativos exclusiva do VoxPlay, que traz aplicativos que foram feitos sob medida para rodarem aqui. Mas qual é a vantagem? Eles trazem conveniência, serviço e conforto para você. Então, por exemplo, você pode ouvir, está com um pouco mais de pressa, um resumo do seu livro favorito com o aplicativo 12 minutos, ou se tem um pouco mais de tempo, o próprio livro no aplicativo e-book. A questão de navegação, você pode acessar o Waze e navegar aqui e ter as informações que você já tem hoje no Waze, também dentro do VoxPlay. Você pode também acessar as nossas parcerias com a Porto Seguro, para seguros e também Estapar para estacionamento em praticamente todas as cidades do Brasil. E o que é mais legal do VoxPlay e da VoxPlay Apps é o aplicativo Meu Volkswagen, porque ele cria uma conexão de você com o seu carro. Então ele traz algumas funções muito legais. Por exemplo, o manual cognitivo, que é o manual agora de forma digital. Então você pode fazer perguntas para o carro, você simplesmente faz a pergunta, ele entende e te responde, explica como usar e qualquer dúvida que você tem. Então você não precisa mais pegar o manual físico e procurar no livro, é só perguntar, o VoxPlay te responde. Outra coisa muito interessante e super prática tem a ver com as revisões do carro. Então você pode agendar as revisões diretamente do VoxPlay, ele marca na sua concessionária favorita e inclusive ele te avisa a hora de fazer a revisão. Então tudo isso é um processo muito simples, com pouquíssimos cliques você já tem essa facilidade. E além de toda essa tecnologia que o T-Cross traz, para entender porque quem tem gosta tanto, vamos assistir um vídeo. Eu acho que é bom colocar que eu tenho 1,90 m e isso é um dos fatores determinantes na hora de eu comprar um carro. Eu tinha um carro pequeno, ele era bem pequeno, compacto, ele era igualmente econômico, mas ele era muito pequeno.
Então, como eu tenho necessidade de dirigir para muito longe, muitas vezes na semana, e aí levar algumas coisas junto, levar algumas pessoas junto comigo, eu precisava de um carro maior. Tive o prazer assim, de conhecer uma tecnologia muito nova. Eu estava 2 anos sem carro, só a hora que eu comprei foi um amor à primeira vista. Assim. Muito gostoso, muita tecnologia. Eu acho o carro muito bom, ele é muito macio, que para mim é essencial, porque eu tenho muita dor na coluna. Então eu preciso de um carro que seja macio e fácil de dirigir, com uma direção leve, mas que ao mesmo tempo que seja fácil de dirigir, que seja leve, ele tenha potência. Antes de fazer o test drive, o pessoal, é 1.0, 3 cilindros, só que é turbo. Então eu fiquei até meio assustado, mas depois que eu fiz o test drive, aí você pode constar que tem uma tecnologia aí tremenda em cima do carro, onde traz uma potência fenomenal. Ele é macio, então ele é muito bom de correr, e eu adoro correr. Então, quanto mais segura eu me sinto, mais confortável eu fico, mais prazer eu tenho em dirigir o carro. Assim, não é uma coisa que fica maçante ter que dirigir para Itapevi todo dia, porque é um carro que é gostoso de dirigir e te deixa contente em dirigir. Tô adorando, tô gostando demais, tem som, o banco regula, vidro elétrico. Uma coisa que eu descobri essa semana era a questão do porta-mala, ele tinha uma parte que você conseguia rebaixar, então o espaço do carro tá sendo fenomenal. Quando você fecha o carro, ele já levanta todas as janelas, fecha o teto, então isso é uma coisa que eu não via em outras marcas ou talvez em outros modelos e isso está me agradando demais. Assim, não dá para não prestar atenção. É uma coisa que está chamando atenção e, querendo ou não, todas essas tecnologias, o preço, a manutenção, eu acho que isso tende a atrair mais o cliente. Volkswagen. Boa tarde, pessoal. Realmente o T-Cross é um sucesso. Quando lançamos, entramos em um segmento muito desejado do mercado. Desbancamos a concorrência e demos bye-bye para a mesmice e hello para um carro completamente diferente. Até agora, já foram vendidas quase 68 mil unidades. E esse sucesso também é percebido com a sua liderança no segmento em 2020. Esse consumidor do T-Cross é urbano, emocional e está em uma fase da vida mais focada na família. E como vimos nos depoimentos dos clientes, eles buscam um carro espaçoso, prático, com uma posição de dirigir mais alta e cheio de tecnologia. E todas essas características diferenciam bem o comprador do T-Cross do Nivus. O Nivus tende a ter mais afinidade com pessoas que têm estilo de vida ativo, que praticam esportes, são fãs de entretenimento, música e de viagem. São os chamados Vibrant Millennials. Eles ditam as suas próprias tendências e estão sempre conectados e antenados nesse mundo digital. O T-Cross 2021 continua completo e ele traz 12 itens que somente são encontrados em categorias superiores, como, por exemplo, teto solar panorâmico, faróis e lanternas em LED, Park Assist, sistema CAS e 6 airbags. E ainda contamos com mais alguns itens totalmente exclusivos. FolksPlay com 10 polegadas, ESC com sistema de frenagem automática pós-colisão, painel de instrumentos digital, seletor do perfil de condução, sistema de som Beats, sistema de bloqueio eletrônico do diferencial e iluminação ambiente em LED. Além de mantermos todos esses itens desde o lançamento, que aconteceu em 2019, fizemos diversos estudos e pesquisas com os nossos clientes e, com o intuito de melhorar o nosso portfólio, reduzimos a complexidade da oferta de 30 combinações para apenas 12. Mas o nosso line-up continua completo e atende a todos os públicos. Teremos 4 versões, todas equipadas com motores TSI e câmbio de 6 marchas. 200 TSI manual, 200 TSI automático, Comfortline 200 TSI automático e o Highline 250 TSI automático. Agora vamos falar sobre os itens para todas as versões do T-Cross 2021. O VolksPlay chega para deixar o T-Cross ainda mais tecnológico. Com uma tela de 10 polegadas, ele faz o par perfeito com o painel de instrumento digital e transforma o carro em um Smart Car. Outro item importante é regulagem de altura dos faróis, que também será ofertado em todas as versões. Os modelos 200 TSI manual e automático
recebem o indicador de controle de pressão dos pneus e sistema de frenagem automático pós-colisão como itens de série, garantindo mais segurança para os nossos clientes. Já a versão Comfortline 200 TSI automática agora vem equipada com o detector de fadiga de série, assim como também com a roda de liga leve 17 polegadas, com a parte interna na cor preta, trazendo muito mais esportividade para o carro. E essa mesma roda será ofertada para a versão Highline 250 TSI automático. Falando sobre a paleta de cores, o T-Cross continuará sendo ofertado nas cores branco puro, preto ninja, prata sargas, cinza Platinum, azul Norway, vermelho Crimson e bronze Namíbia. Também não podemos deixar de destacar o pacote de pintura bicolor, disponível para a versão Highline 250 TSI automático. Com esse pacote, o teto, as colunas e retrovisores do T-Cross nas cores branco puro, prata sargas, cinza Platinum e bronze Namíbia são pintados de preto. E o carro em preto ninja tem os mesmos itens pintados em cinza Platinum. E para finalizar, vamos apresentar os benefícios da compra do T-Cross Model Year 21. Todas as versões do T-Cross têm as 3 primeiras revisões gratuitas, representando uma economia média de R$ 1.660. Disponibilizaremos também 3 meses grátis da tag do Sem Parar, que já vem de fábrica. E teremos vantagens com 2 empresas parceiras do Volksplay. O cliente T-Cross terá desconto de 20% na anuidade do audiobook 12 minutos e 50% na anuidade do e-book. Realmente, a linha 2021 do T-Cross está muito atrativa. E é isso, pessoal. O T-Cross é mais que um SUV, é um SUV W. E agora, com o Volksplay. E antes de entrarmos nas perguntas e respostas, vamos ver o vídeo de produto que preparamos para vocês. Volkswagen. Muito legal. Agora temos toda a tecnologia e conectividade do Volksplay também no T-Cross. Eu estou agora de volta com o Pablo, Gustavo e o Matheus para começarmos a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu tenho já várias aqui. Começo com o Pablo, uma pergunta do Luiz Humberto. Como a Volkswagen explica o fato do T-Cross ter praticamente dobrado suas vendas entre junho e julho, enquanto os concorrentes cresceram em média 30% a 50% no mesmo período? Oi, Luiz Humberto, boa tarde. Dou muito crédito à competência do time da Volks. Primeiro, como foi concebido o carro, como foi pensado no consumidor brasileiro, como nós colocamos os atributos e a sequência que foi lançado. Se nós olhamos um pouquinho para trás, nós lançamos o T-Cross sem o infotainment Volksplay, acabamos de lançar o Nivus com infotainment e agora lançamos o T-Cross com infotainment. Isso aqui não foi por acaso, foi toda uma estratégia desenvolvida por um grande time que nós temos. Isso por um lado. Por outro lado, eu quero dar o crédito para Gustavo, Schmidt e todo o seu time por ter feito um trabalho sensacional ao longo do tempo, mas principalmente nesses últimos meses. Acho que o trabalho do time comercial foi excepcional. E também preciso mencionar que
nós pegamos muitos pedidos do T-Cross Sense antes da pandemia, em fevereiro, março. E aí também ficaram alguns carros acumulados e aí nós começamos a faturar e emplacar no mês de junho e julho. Então, é uma combinação de tudo, mas, acima de tudo, eu acredito muito no poder, na força das pessoas. Para o Gustavo, o Fernando Miragaia está querendo saber novamente para você falar sobre o público do Nivus e do T-Cross. Qual a estratégia para diferenciá-los, já que eles concorrem em algumas faixas de preço? Legal, obrigado pela pergunta. Bom, a gente tem uma estratégia muito clara que diferencia primeiro o cliente, que é o que eu acho que é o mais importante, né? Como eu falei, inclusive na minha apresentação, o T-Cross é aquele cliente que está num momento mais de família, um cliente mais urbano, um cliente mais emocional, que procura espaço, que é um carro que tenha praticidade, que tenha muita tecnologia. E o Nivus já tem atratividade para um cliente um pouco mais jovem, um cliente mais antenado com a conectividade, com o mundo digital, que pratica esportes, que busca design mais esportivo, que busca uma dirigibilidade diferente que os hatchbacks têm, mais do que os SUVs. Então, acho que os dois carros se complementam muito bem. E, além disso, com a nossa oferta, com Nivus e com o T-Cross, a gente imagina que a gente consegue realmente ter uma complementaridade, oferecendo para o cliente carros que realmente vão casar exatamente com a sua proposta de dirigibilidade e, com isso, a gente consegue ganhar mercado. Fato é que a gente está vendo isso acontecer, como o Pablo acabou de mencionar. A gente está conseguindo fazer com que os dois modelos alavanquem as nossas vendas e que, com isso, a gente conseguiu ganhar participação de mercado nos últimos meses, mesmo que o Nivus ainda não entrou, mas eu garanto para vocês que as surpresas vão começar em agosto. Falando nisso, Pablo, o Roberto Nunes está perguntando, é possível ter uma dobradinha T-Cross e Nivus entre os carros mais vendidos no país? Oi, Roberto. E aí, Gustavo? Dobradinha? Eu falei que vai ter surpresa, Pablo. Eu acho que realmente vai ter uma dobradinha bem interessante aí nesse mês de agosto. As vendas do Nivus, o Pablo sabe, estão indo muito bem e o T-Cross continua, então acho que a dobradinha chega aí, chefe. Mas olha, de novo, o resultado é uma sequência de muitas boas decisões desse time daqui, que vai da engenharia, da qualidade, da produção, da área de comunicação, da área de vendas. Eu acho que todo mundo aqui na Volks está contribuindo. Eu acho que o melhor está por vir. Matheus, vários jornalistas estão perguntando sobre as diferenças. Se existe diferença entre o Volksplay no T-Cross e no Nivus. Legal. Bom esclarecer, como plataforma de tecnologia, o Volksplay é a mesma plataforma. O que vale apontar a diferença que é bem legal na T-Cross são duas funções que a T-Cross tem. A primeira é o Park Assist, então toda essa capacidade que o carro tem de praticidade, de estacionar sozinho e sair da vaga para você. E a segunda novidade que a gente vai ver na T-Cross é a função de modo de condução. Você pode escolher o seu perfil de condução favorito para o tipo de viagem que você está fazendo, um pouco mais econômico, ou mesmo pode querer acelerar mais, tem também o Sport ali, e escolher também no individual quais são os parâmetros que você mais gosta para deixar do seu jeito. Gustavo, Alessandro Reis, tem outros jornalistas que também perguntaram sobre a versão Sense. Permanece? Como fica a versão Sense na linha 2021? Bom, na verdade a gente está trabalhando nesse momento para limpar toda a nossa carteira de pedidos da versão Sense do T-Cross atual. A gente fez um esforço muito grande logo depois da abertura das nossas fábricas, especialmente em Curitiba, para limpar o mais rápido possível aquela carteira de pedidos que a gente tinha quando entrou na pandemia. Uma grande parte a gente já conseguiu entregar aos nossos clientes, especialmente no mês de julho, mas eu ainda tenho pedidos, é o bom problema, a gente ainda tem pedidos dentro de casa, a produção está nos ajudando, então nós estamos finalizando esses pedidos, que são a prioridade número 1, a gente atender tudo aquilo que estava em carteira dentro de casa. E, obviamente, assim que a gente terminar o atendimento dessa carteira, nós iniciaremos a nossa estratégia de SUV também no Model Year 21. Bom, o Edson Ragaz tinha também perguntado sobre a questão das entregas do T-Cross PCD, então acho que aí o Gustavo acabou de responder também. Gustavo, ainda para você, a Lúcia Camargo, ela quer saber qual é o share de cada versão neste mês de liderança do T-Cross. Acho que essa é a informação... Bom, eu vou tentar responder da seguinte maneira. Exatamente o share é um pouco complicado, né? Porque o T-Cross Sense, que é essa versão para os clientes que podem comprar com benefício do PCD, ele está no canal corporativo, as outras versões no canal privado. Mas mais ou menos o seguinte, do total de vendas do T-Cross do mês passado, a gente teve aproximadamente 65% que foram vendas da versão Sense, tá? Com um público específico.
O restante das outras versões que fazem performance no canal privado, especialmente, porque a nossa performance com as outras versões no canal corporativo é muito pequena, a gente realmente focou no PCD, a gente teve no mês passado um resultado que foi mais ou menos o seguinte: de 100% do que eu vendi no canal private, com as versões 200 TSI, Comfortline e Highline, 20% foram das versões 200 TSI, 35% das versões Comfortline e o restante das versões Highline. Então, mais ou menos isso foi o resultado do mês passado. Pablo, vários jornalistas estão falando sobre preço. Temos visto uma tendência de aumento de preço nos últimos meses no mercado. Essa tendência deve continuar? Olha, infelizmente aqui no Brasil e em outros países emergentes, a desvalorização cambial é um fato. Nós passamos um real de quase de 4 a 5,47, hoje está em 5,30. E nós como indústria, principalmente a Volkswagen, nós aumentamos sim os preços, muito menor do que a desvalorização cambial. Eu acho que vai continuar em um ritmo muito menor, mas eu acho que sim vai repassar, porque todos esses componentes tecnológicos, esses carros mais novos, têm maior conteúdo importado para todas as marcas. Então, infelizmente, nós tivemos que repassar parte dessa desvalorização e eu acho que isso vai continuar em uma menor medida nos próximos meses. Gustavo, o Fernando Calmon pergunta se as mudanças das regras do PCD vão se refletir nas vendas do T-Cross Sense. Eu acho, Fernando, obrigado pela pergunta, eu acho que vai se refletir no mercado de maneira geral, né? Não somente no T-Cross Sense. O que aconteceu recentemente foi uma diminuição, né, da quantidade de doenças que podem ser consideradas como beneficiários do programa de PCD, ficaram médio e mais graves, né? Então, mas isso só a partir do ano que vem, né? Então, eu acredito que a gente vai sentir aí nesses próximos meses realmente um consumidor buscando a oferta das versões com o benefício do PCD bastante forte. Devemos encontrar um aquecimento dessas vendas nos próximos meses, por conta dessa restrição que vai começar a existir a partir do início do ano que vem. E aí, óbvio, vai trazer mais movimento e a gente está preparado, como eu falei, primeiro atender toda essa carteira e, na sequência, lançar nossa estratégia para o T-Cross Sense no modelo do 2021. Matheus, o Leonardo Meira pergunta: o funcionamento do modo Valet é apenas para o Volksplay ou para o carro todo, reduzindo a potência apenas para manobras? Legal, obrigado, Leonardo, pela pergunta. O funcionamento do modo Valet é somente para o funcionamento do Volksplay, não afeta o funcionamento do carro. Mas eu acho que vale a pena contar um pouco a história da funcionalidade modo Valet ou modo manobrista, porque essa é uma funcionalidade que surgiu no pedido dos nossos clientes. Então, conversando com eles, eles falaram: pô, gostaria de ter uma função em que bloqueasse a tela. Então, como ela funciona? Você, primeiro, escolhe uma senha de 4 dígitos, sua própria senha. Quando você vai sair do carro, ao deixar do carro, entregar ele para alguém, deixar em algum lugar, você pode ativar esse modo Valet, ele vai descer uma tela preta que fica só um teclado. Quando você retorna, você digita a sua senha e ele volta a funcionar normal. Nesse meio tempo, nenhuma das funcionalidades do Volksplay podem ser acessadas. Ele fica lá bloqueado, que é mais ou menos o que acontece com os nossos celulares e tablets hoje em dia. Então, essa é a funcionalidade do modo Valet. Tem feito bastante sucesso aí com os nossos clientes já. O Pablo Norton Luiz diz: primeiro foi o Nivus, agora o novo T-Cross. Qual o próximo modelo da marca a receber o Volksplay? Olha, acho que à medida que nós vai passando o tempo e faremos novos lançamentos nos próximos anos, é óbvio que a maior parte dos nossos modelos vão ter o Volksplay, esse novo infotainment que é fantástico. Então, fique conectado, que terá novidades não hoje, mas no futuro. Pablo, outra para você aqui do Sérgio Quintanilha. Podemos esperar um T-Cross brigando mensalmente pela liderança a partir de agora? Ô, Sérgio, boa tarde. Eu acho que vou responder da seguinte maneira. Nossa marca é uma das mais completas, se não é a mais completa do mercado, porque nós trabalhamos quase 95%, 96% do portfólio da indústria. Então, nós temos uma gama muito completa que começa do Up, Go, até uma Tiguan, por exemplo. Sim? Então, acho que nós temos conteúdo em diferentes segmentos com carros com muita tecnologia, com muita inovação e muita segurança. Acho que o T-Cross e até o Nivus vão fazer isso, nos vão colocar em um patamar que nós não estávamos por 10, 15 anos. Né? Para nós o T-Cross leva mais de um ano no mercado somente. Então, acho que todos esses carros estão colocando a nossa empresa em outro patamar e eu acho que nós estamos no início dessa fase.
Pablo, ainda com você, uma reflexão interessante do Eduardo Rocha. O fato de o T-Cross ter liderado as vendas em julho é sinal do amadurecimento do mercado brasileiro? Ô Eduardo, olha, eu acho que o que está acontecendo com nossa marca é o resultado de um time da Box. Eu tenho muito respeito pelos concorrentes, eles também têm bons produtos, mas posso falar da minha empresa, da Box. Esse time que nós temos, super conectado com o consumidor. Há 3 anos nós mudamos a forma de trabalhar. Se você escuta todas as nossas conversas, não só de hoje, mas do passado, e todos os executivos, gerentes, supervisores, todo o time da Box, sempre pensamos no consumidor. Nós estamos pensando sempre o que o consumidor prefere em nossos carros. E nós trabalhamos de uma forma focada no consumidor. Eu acho que não tem sorte nesse mundo. Dou muito crédito a todo o nosso time pela competência que nós temos. Claro que nós também fazemos erros, nos últimos anos fizemos alguns erros também, mas a soma de todas essas decisões tomadas pelo time está dando resultado. Nós não temos como objetivo ser líderes a qualquer custo. Gustavo sempre fala em todas as lives, e hoje acabou de falar, que nosso foco não é só vender no corporativo, que tem algumas ações que nós vendemos só no privado. Então, nós temos esse foco de ter uma venda de qualidade, de cuidar nossas concessionárias e manter um bom relacionamento com toda a cadeia, seja rent-a-cars, locadoras, concessionários e outros. Matheus, vários jornalistas estão perguntando quais aplicativos estarão disponíveis para download na Volksplay Apps do T-Cross. Legal. O Volksplay ele é uma plataforma de tecnologia, então os mesmos aplicativos que estão disponíveis para o Nivus também estão para a T-Cross. Então tem navegação com Waze, você pode ouvir entretenimento com Deezer, U-Books, 12 minutos. Temos lá a nossa parceria com seguros, da Porto Seguros, estacionamentos com a Estapar, poder até inclusive pedir comida a caminho de casa com o iFood e, claro, o meu Volkswagen, que eu acho que é o aplicativo que conecta muito bem você com o seu carro e ele vai te mostrar tudo como funciona, você vai poder tirar dúvidas, agendar revisões, procurar posto de gasolina, então esses são os aplicativos. E o que é interessante é que a gente já está trabalhando forte, talvez uma segunda onda de aplicativos e em breve a gente vai anunciar e vai surpreender muita gente com mais serviços, mais comodidade para os nossos clientes. Pablo, a Volkswagen hoje opera com 2 turnos em todas as suas fábricas. Isso demonstra que o mercado está reagindo? Olha, o mercado está 40, 45% abaixo de 2019. Sim? Obviamente, nossa performance, como já mostrei, é muito melhor por conta de todos esses lançamentos e o time que nós temos. Então, não estamos em um mundo ideal. Nós estamos em 2 turnos, porém em Taubaté nós já anunciamos que o segundo turno vai até final de dezembro deste ano. Aí nós precisamos esperar um pouco e ver como esse mercado evoluciona, mas ao fim do dia é um mercado com uma queda importante versus 2019. Nós precisamos ser cautos. Eu acho que também as medidas do governo, das MPs, em relação à assistência ao trabalho, ajudou ao país nos últimos meses. Temos que ver também como evoluciona a ICMP, se o governo vai estender ou não, e como será o efeito do emprego e desemprego no país nos próximos meses. Então, todo esse coquetel precisa ser colocado juntos. Uma boa notícia de ontem foi a redução, mais uma vez, da taxa Selic. Eu acho que vocês sabem que nossa indústria é movida à base de crédito, e claro que o juro também vai ajudar. Então, nós temos algumas notícias positivas e outras não tão positivas. Temos que esperar um pouco e ver como evoluciona esse mercado. E sempre falo que o último que nós faremos para virar o negócio é mexer com o time de pessoas. Nós temos que focar na performance, como nós estamos fazendo, olhar a redução de custos de materiais, melhorar nosso mix de vendas. Temos que fazer todos os ingredientes do negócio para melhorar nossa performance, como nós já estamos fazendo. Bom, aqui eu tenho uma pergunta do Henrique Medeiros, que tem vários pontos, mas bem interessantes. Acho que começamos com o Pablo. Só para recapitular, como está o market share na América Latina? Olha, na América Latina, eu já mostrei os números anteriormente. Eu sempre mido como vai a indústria e como é a performance da Box. Então, nós estamos ganhando mais de 2 pontos de market share em relação ao ano passado. E todas as nossas regiões estão contribuindo. Você vê a performance do Brasil, estamos indo muito bem. Você vê a performance da Argentina, estamos indo muito bem. E também em aqueles países que nós não tínhamos tanta capilaridade, Colômbia, Peru, Bolívia.
Claro, né, que nesses países da América Latina, a pandemia pegou um pouco mais forte e a retomada dos negócios, por exemplo, nas concessionárias, é muito mais devagar que comparado versus Brasil e versus Argentina. Claro, eu não posso fazer nada com a indústria. A indústria é o quê? O que nós podemos fazer é trabalhar sobre a performance da Volkswagen e isso é o que nós estamos fazendo. E o Henrique agora pergunta também para o Gustavo como está o uso do Volksplay pelos clientes do Nivus. Acho que, na verdade, aqui um pouco da venda, né? Porque os carros ainda estão chegando, né, Gustavo? Infelizmente ou felizmente, eles ainda não estão utilizando porque nós estamos começando a entregar agora. Só queria lembrar de que nós começamos a venda do Nivus totalmente no ambiente digital, né? E esse foi sempre o nosso planejamento. A gente queria realmente, dessa vez, fazer algo completamente novo, completamente diferente. E as vendas que a gente fez no mês passado, que nos surpreenderam, foram super positivas, a gente já consumiu, só para dar uma dimensão para vocês, toda a produção de julho, toda a produção de agosto, já está toda vendida. Esses carros começaram a ser faturados no mês passado, estão chegando nas concessionárias e começam a ser entregues aos nossos clientes. Por isso que eu disse que ainda no Renavan vocês não viram um grande efeito, que se emplacou no mês passado, praticamente a grande parte dos veículos foram os carros de test drive para os nossos concessionários fazerem com os clientes, e a partir desse mês os carros vão chegar. Mas o que eu posso dizer para você sobre o Volkswagen, o primeiro indicador de que mostra que vai ser um grande sucesso é, no Nivus Highline é 100%, como a gente já tinha falado para vocês, e é a versão que mais está vendendo. E no Comfort Line, que ele é um pacote, 85% das pessoas estão escolhendo a versão com Volksplay. Então, só tem tudo para ser realmente um grande sucesso. Matheus, o Cláudio Marangoni pergunta se haverá funcionalidade nativa GPS com a opção de exibição no Active Info Display. Legal, Cláudio, obrigado pela pergunta. A filosofia do Volksplay é a mesma de um smartphone ou de um tablet. Então, você vai usar a Volksplay Apps, que é uma loja de aplicativos exclusiva, e por ali você vai baixar o Waze, que é outra coisa que os nossos clientes pediram bastante para a gente. Então, hoje, você não vai precisar espelhar e tudo mais. Então, ele vai estar ali. E ele vai rodar como aplicativo, então, só no Volksplay, que é a nossa plataforma que roda aplicativos. Por isso, ele está somente ali. Mas é super intuitivo, fácil de usar. E nos nossos testes a gente viu um resultado bastante positivo. Legal. Gustavo, o Lipe Paiga pergunta se o Volksplay de série significa que o som Premium Beats deixa de ser ofertado. Não. O Volksplay é de série em todas as versões do T-Cross, como a gente acabou de apresentar aqui para todos, e o Beats ele continua sendo uma opção, um pacote na versão Highline. Então, na versão Highline você tem a possibilidade de, além do Volksplay que está entrando para todas as versões, pedir também o som Beats. Gustavo, para você de novo, André Deliberato, essa sempre vem, né? A pedido de um T-Cross R-Line? A gente, como a gente fala, a gente está sempre atento a evoluções do nosso line-up, mas eu acho que nesse momento o que a gente acabou de apresentar para vocês é exatamente aquilo que o nosso consumidor está nos dizendo que é o que ele deseja. Então, se houver em algum momento essa possibilidade, a gente vai estar sempre atento, mas não, nesse momento não estamos estudando uma versão R-Line. Gustavo, estou com uma bateria para você agora aqui, tá? O João Brigato, por que o T-Cross não adotou ainda o novo logotipo e o volante novo, né, como fez o Nivus? Legal. Bom, essa é uma estratégia, a estratégia de lançamento do novo logo, que a gente está chamando do New Brand Design, é uma estratégia que foi alinhada mundialmente, né? E mundialmente a gente tomou a decisão em cada um dos países de lançar esse novo logo, esse novo New Brand Design, em um carro totalmente novo. Assim foi feito na Alemanha com a ID3, desculpe, e aqui no Brasil a mesma coisa com o Nivus. Então, por isso que nós iniciamos com o Nivus, porque é um carro totalmente novo, exatamente para chegar mais impactantemente no mercado, mostrando o novo logo da nossa marca. E, obviamente, que gradativamente a gente vai aplicar isso no nosso line-up. Mas esse é o motivo, foi uma estratégia mundial. Gustavo, André Barros, gostaria de entender melhor como foi a redução de 30 configurações para 12. O que foi simplificado? Bom, na verdade, assim, foi como a gente sempre tem feito, né? Nós consultamos nossos concessionários, nós consultamos clientes, pegamos pesquisas e a gente foi verificando também ao longo desse período, desde o lançamento de 2019, quais eram as versões que mais vendiam e aquilo que realmente não tinha uma aplicação muito forte dentro do nosso line-up, a gente foi ou simplificando no sentido de deletar ou incluindo em outros pacotes, e foi assim que a gente chegou nessas 12 combinações. Eu diria que foi um trabalho conjunto
de pesquisa com o cliente, de ouvir o nosso concessionário lá na ponta. E quando eu falo ouvir o nosso concessionário, é ouvir o vendedor, aquele que está lá em contato direto com o cliente, que nos fez realmente várias observações importantes. E aí a gente conseguiu chegar, o que eu diria, num line-up ótimo, que agora são essas 12 combinações no T-Cross 2021. Gustavo, deixa eu complementar. Ótima resposta, mas essa metodologia está sendo aplicada na Vox, em nossa empresa, há uns 3 ou 4 anos, começando lá pelo Fox. Nós reduzimos a complexidade do Fox, né, Gustavo? Quase 90% e deu muito certo. E está sendo aplicado no Polo, no Virtus, em todas as versões. Quando o Gustavo menciona que conversamos com os concessionários, com os vendedores, nós fizemos o mesmo com o Nibus. O Nibus, antes de ser lançado, conversamos com muitas pessoas, com muitos stakeholders, pela primeira vez na nossa história. Abrimos o carro e perguntamos para eles. E aqui posso comentar, e acho que em outras lives já comentamos, inicialmente nós tínhamos pensado em lançar um Nibus mecânico. E conversando com consumidores, com concessionários, com diferentes stakeholders, aí nós decidimos reduzir ainda mais nossa gama de produtos. Então, essa é uma metodologia que está dando muito certo, simplificar a gama, pensando sempre no consumidor. Gustavo, o Emílio Camanzi, 2 perguntas. O quadro de instrumentos digital, né, o Active Info Display, é de série em todas as versões? E quando o T-Cross 2021 chega nas concessionárias? Tá bom. Sim, é de série em todas as versões e a gente vai começar a produção está mais ou menos da seguinte maneira, gente. Nós estamos nessa semana terminando de fazer as últimas unidades do Model Year atual, em especial com grande parte focada na versão Sense, como eu já acabei de comentar. A partir da próxima semana nós começamos a produção do T-Cross 2021, consequentemente iniciamos o faturamento desses carros para os nossos concessionários. Então, eu diria que no final desse mês de agosto, em algumas regiões como São Paulo, como Curitiba, vai chegar mais rápido, mas até o final do mês de agosto a gente vai ter já o T-Cross 2021 na nossa rede de concessionários. Pessoal, seguimos aqui então com o nosso Q&A. Tenho mais algumas perguntas aqui. Gustavo, do Marcos Camargo. Os benefícios das 3 primeiras versões gratuitas e acesso aos aplicativos com desconto serão oferecidos em um lote específico ou com uma data limite para a compra do carro? Não, dessa vez o que eu comentei na minha apresentação é assim, as 3 revisões de série são gratuitas para todas as versões, independentemente de lote, isso é vida real. Então, todas as versões têm as 3 primeiras revisões gratuitas, repito que dá um benefício de mais ou menos R$ 1.660. E além disso, também para todas as versões, nós temos o tag do Sem Parar com 3 meses de anuidade gratuita também para todas as versões, independentemente do lote. E a mesma coisa se aplica com as 2 parcerias que a gente tem com o Audiobook e com o Book também, com descontos de 20% e 50% para todas as versões. Então, não é um lote. A estratégia do Nibus foi uma estratégia de pré-venda específica por um lote. Aqui no T-Cross é vida real. Paulinho Brandão pergunta, você poderia mensurar o tamanho do mercado para esse ano de 2020? Quando você acha que a Volkswagen vai voltar à época da pré-pandemia? Oi, Paulinho. Olha, não tema só da Volkswagen no mercado, pela Anfávia, ela fez um estudo, pegou o histórico do Brasil de todas as últimas 50 crises do país e no melhor cenário, a indústria de 2019 vai voltar só em 2025. E no pior cenário, em 2030. Estamos falando de mercado de 2019. Então, eu acho que nós, como indústria, teremos uma recuperação lenta, devagar. Nós temos que nos preparar para esse tipo de mercado e temos que focar nas coisas que nós, como empresa, como Vox, como time, podemos fazer. Então, tudo o que nós estamos conversando hoje, nós temos que ter o foco no cliente, nos nossos produtos, na qualidade, na atenção ao público, sim? Porque o mercado, eu acredito que não vai ter uma recuperação muito rápida nos próximos anos. Matheus, uma pergunta do Kepper para você. O modem Wi-Fi para o Volkswagen Play é comercializado pela Volkswagen ou pode ser espetado na porta USB um modem de 3G convencional? Ótima pergunta, muito obrigado. A questão da conectividade, a gente dá essa flexibilidade. Então, você pode hoje comprar um modem de Wi-Fi praticamente em qualquer shopping no país ou mesmo pela internet. Aqueles clientes que desejarem podem comprar. Existem alguns que são totalmente sem fio e existem alguns que ligam direto da porta USB, que você pode usar no carro e ele gera a conexão para você. O nosso interesse é, claro, que o cliente escolha a forma que ele prefere usar.
Muitas pessoas já têm um plano de dados que chegam no fim do mês, elas não consomem os dados. Isso também a gente aprendeu conversando com as pessoas. Então, por isso, a gente fez essa estratégia que cada um compartilha a internet da forma que preferir, e aí sim vai poder usar a Vox Play Apps, os benefícios de diversos aplicativos muito bons. Gustavo, o Gui Dorlando está perguntando, qual a tendência de mercado é mais forte no Brasil, o consumidor do T-Cross ou do Nivus? Eu acho assim, que é difícil, a gente está aprendendo um pouquinho qual é o consumidor do Nivus, que a gente acabou de introduzir no mercado, mas eu acho que os dois vão conviver muito bem, então não quero dar uma projeção para vocês, porque é muito cedo ainda, né? O Nivus é um grande sucesso. O que eu posso dizer do Nivus, né, desses primeiros resultados da pré-venda, é que ele está vindo, primeiro, nós estamos conquistando muitos clientes da concorrência, eu acho que essa é uma bela notícia. O primeiro cliente que mais está entrando na compra do Nivus, o carro que está entrando no negócio, são as SUVs de entrada, como a gente previa e falamos bastante na live de lançamento do Nivus. E os hatchbacks premiums também é outro cliente que está vindo bastante para o Nivus, né? No T-Cross, a gente já tem um comportamento um pouco diferente, já é um cliente que já está nesse mercado de SUV normalmente há mais tempo, então a gente percebeu que o Nivus está conseguindo fazer com que clientes que querem entrar nessa linha SUV, que tem uma série de modelos ofertando, entre um pouco mais cedo. Acho que os dois se complementam, né? Mas é difícil ainda dizer o quanto é SUV, o quanto vai ser o mercado do Nivus. Bom, pessoal, estamos encerrando a nossa live do T-Cross 2021, exclusiva para vocês, jornalistas. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer todo mundo que nos prestigiou hoje, de todas as regiões do Brasil. Dizer também que os nossos press releases, todas as informações, fotos, vídeos, preço, estão no nosso site, vwnews.com.br. Agradeço mais uma vez, espero encontrá-los pessoalmente em breve e mando aqui um forte abraço de todos nós da Volkswagen para vocês. Desculpa, voltei, gente. Desculpa, obrigado aí por ter avisado a gente que estava sem o áudio. Desculpa, o microfone ficou desligado aqui. Desculpa aí. Vamos lá, voltando. Vocês viram que o mercado da versão Sense, ele tem muita unidade ainda para entregar. Então, quem fez pedido, quem fez perguntas aqui falando da versão Sense, ela vai ser entregue ainda, pelo que falou. Então, se a concessionária falou, não, porque não tem... Tem sim, os pedidos vão ser feitos, eles falaram isso, mas agora vamos ver como fica a versão Sense 2021. Eu acredito que eles vão ter sim uma versão Sense para o Nivus e uma versão Sense para o T-Cross. Eles estão esperando dar esse boom do início da versão, eles sempre fazem isso. O Nivus está chegando, está vendendo tudo. Vocês viram que eles falaram que provavelmente em agosto a dobradinha de carros mais vendidos do Brasil provavelmente vai ficar entre o T-Cross e o Nivus juntos. Isso para a Volkswagen é muito bom. E o Nivus só com carro sem a versão PCD. Então o que eles estão fazendo? Eles primeiro esperam dar esse boom que vende com mais lucro para a concessionária, mais lucro para a fábrica. E depois eles voltam com a versão Sense. Eles estão esvaziando o estoque da versão Sense 2020, atendendo todos os pedidos da 2020. E depois eles vão pôr no mercado essa versão Sense 2021. Como o Nathanael Lima falou, vou guardar esse vídeo.
Ele falou claramente que todas as versões vão ter a Active Info Display, então provavelmente deve ter também na versão Sense 2021, não sei, eles não falaram nada, eles evitaram isso. Eu fiz muitas perguntas para eles com relação a isso, inclusive questionei qual era a relação da Volkswagen com o piso máximo, né, da versão PCD, e eles não responderam. Então, infelizmente, a gente vai ficar devendo essas respostas. Como eu já falei aí para vocês, os preços da versão 2021 começam na 200 TSI manual por 91.660. Essa versão manual vendeu, acho que 3% em julho. 3%, não é nada, gente. Depois vem a TSI automática, que está R$ 99.090. Depois vem a Comfortline TSI automática por R$ 112.120. E no topo de linha, a Highline 250 TSI, que está saindo por R$ 120.600. Eles deram, como eu disse, uma enxugada nas versões, por quê? Para não brigar muito com o Nivus ali, entendeu? Para o Nivus ter um espaço um pouco maior para ele entrar, porque é um carro teoricamente mais barato para ser produzido pela marca, e aí o T-Cross fica num nível um pouquinho acima, então eles deram essa enxugada aí nas versões. E mais uma vez, eles não falaram nada sobre a versão Sense. Eu queria mais uma vez agradecer a todo mundo que esteve presente. Eu vou até falar o nome de todo mundo aqui mais uma vez, que fez comentário e que deu like. Então, obrigado aí pro Pampa Volkswagen, pro Wellington SS85, pro Admilson Afonso, pro Alerdias, pro Márcio Barbosa Santos, pro Ailton Fábio, pro Leonardo Teodoro, pro Mazé Kanawati, pro Admilson Afonso, pro RF dos Anjos, pro Bruno Cardoso, pro Jorge de Menezes, lá de Santa Catarina, pro Marcos Sobral, pro Marcos Vieira Júnior, o Natanael Lima, a Rosa Maria, o Luciano Anastácio Martins, a Joelma Inácio, a Cátia Oliveira, o Alexson Alberto Pereira, a Giselda Tavares, o Benê Rosa, o Wellington Adami, o Gabriel Arcanjo de Souza, o Luca Rosseto Rezende, o J. Lino Lula da Silva, o Luca Rosseto Rezende, pro Rafael, para todo mundo aqui já foi, já falou, já falei, o pessoal interagiu bastante. Para Ana Paula Becker, bem, é isso, acho que foi isso. Faltou o Luciano Anastácio Martins, acho que eu já tinha falado. Nossa, pessoal, gente, vocês escreveram pra caramba aqui. O Daniel Marcos Lopes, o Rodrigo Ferreira, o Beto Faria. Obrigado, gente, eu queria agradecer todos aí que estiveram participando. Dá uma dica para vocês, se inscrevam no canal do Blogout, pra gente é muito importante que vocês se inscrevam, e pelo menos para vocês, porque a gente tem vídeos novos todos os dias no Blogout. Se você se inscrever, você vai sempre saber das novidades, né? Natanael Lima, ele agradece por disponibilizar a entrevista para todos, por mais que tenha aparecido algo voltado para investidores não consumidores, foi muito informativo. Essa coletiva foi só para imprensa especializada. Então tem gente de economia e tem gente de produto. E a gente tem que democratizar a informação para vocês também. Então, sempre aqui no Blogout vocês vão ver, sempre que as transmissões são disponibilizadas, a gente passar para vocês. Então eu vou pedir só mais uma vez, muito obrigado, se inscreva no nosso canal e a gente se vê no próximo vídeo do Blogout. Valeu, pessoal!